E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Em continuação ao vídeo que eu falei sobre erro de tipo, vou deixar o link aqui no canto superior direito da tela para você poder assistir. Se não assistiu ainda, recomendo que assista. Mas hoje, aqui e agora, falaremos sobre erro de proibição. O erro de proibição ele é um instituto muito parecido com o erro de tipo, então é bom tomar cuidado e ficar atento para não confundi-los. É preciso bastante atenção nesse vídeo e no vídeo sobre erro de tipo, então se você não assistiu o vídeo de erro de tipo, é bom assistir, ele está aí no card, mas vai estar no link da descrição também, tá? Uma coisa que é importante, essa matéria de erro de tipo e de erro de proibição, mas principalmente aqui o erro de proibição, vocês não precisam se preocupar com a dificuldade do conteúdo, porque não é um conteúdo difícil, tá? Essa matéria não é difícil, ela só é parecida, proibição, erro de proibição, com erro de tipo. E isso pode causar uma confusão se você não estiver esperto, se você não estiver ligado ou ligada na diferença entre um instituto e outro. Mas assistindo os dois vídeos, tanto do erro de tipo quanto do erro de proibição, você não vai ter problema algum, ok? É só prestar atenção, é só ficar ligado que você aprende e, se porventura um dia for cobrado em alguma prova, em algum lugar, você vai acertar e vai lembrar do Felipe, vai lembrar de mim. E aí você vem aqui e comenta, beleza? Estamos combinados? Pois bem, o erro de proibição ele está lá no artigo 21 do Código Penal, que eu não vou botar na tela porque vocês têm que ter o costume de ler o Vadmecum, ler na lei online, no site do Planalto, onde for. Eu sempre digo isso nos vídeos. Se você não tiver o costume de ler a lei na hora que precisar para uma prova, para o trabalho, vai fazer falta, tá bom? Ela possui, o erro de proibição possui uma natureza de excludente de culpabilidade. Tá? Atuando sobre a potencial consciência da ilicitude, ou seja, a capacidade que o indivíduo tem de saber que aquela conduta que ele está executando é ilegal, é ilícita, ok? E a excludente de culpabilidade, é bom registrar, é diferente da excludente de tipicidade, tá? Ou excludente de ilicitude, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Mais pra frente nós vamos ver qual é a consequência, mas são coisas diferentes. Uma coisa que cabe destacar aqui também nesse vídeo é a diferença entre desconhecimento da lei e desconhecimento da ilicitude. Desconhecer a lei é ignorar o texto escrito nos códigos, tá? Lá no Código Civil, no Código Penal, na Constituição, é desconhecer o que está escrito efetivamente na lei, tá? Ou seja, a lei em sentido formal, o textinho da lei. Por outro lado, desconhecer a ilicitude é não compreender o conteúdo da norma, é não entender, não se dar conta que aquela conduta executada é exatamente o que quer dizer o texto escrito na lei. Assim, enquanto o conhecimento da lei demanda uma leitura técnica, interpretação de texto, o conhecimento da ilicitude ele é obtido através da vivência cotidiana, através dos jornais, revistas, noticiários, até entre conversas entre pessoas no bar, em casa, na família, com os amigos. Porque uma coisa que você tem que ter noção, e eu preciso explicar aqui, é que as pessoas que não são do mundo jurídico, que não são advogados, promotores, juízes, estudantes de direito, elas não leem a lei, elas não pegam um código para ler, tá? Então é importante você ter essa ciência que se toma conhecimento da ilicitude através de terceiros e não da lei em si. Eu vou colocar aí na tela para nós lermos juntos uma definição do professor André Stefan, que ele diz assim: adverte-se que não se deve confundir erro de proibição com desconhecimento da lei. Isto porque a maioria da população nunca compulsou lei alguma, ou seja, nunca pegou um código para ler, muito menos o Código Penal. Mas mesmo tais pessoas sabem que matar, roubar, sequestrar, ofender a honra, etc., são crimes. Se o desconhecimento da lei isentasse as pessoas de responsabilidade por seus atos, quase todos teriam um alvará, entre aspas, para cometer os maiores e mais atrozes atos, prejudicando terceiros sem sofrer qualquer punição. Essa definição está no livro do Dr. André, no livro de Direito Penal Parte Geral, publicado pela editora Saraiva no ano de 2017. Você provavelmente já ouviu falar que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para eximir-se de um crime, certo? Pois bem,
Vamos analisar isso com calma. Por quê? No direito brasileiro, ninguém é obrigado a conhecer a lei. Ué, como assim? Pois é, esse conhecimento da lei, conhecer a lei, é próprio dos técnicos da área jurídica. Nós, estudantes, advogados, juízes, promotores e todas essas pessoas que são profissionais da área jurídica. Nós precisamos conhecer a lei. Contudo, todavia, entretanto, however, todos nós da sociedade devemos conhecer a ilicitude de nossas condutas, ou licitude, né? Nós devemos saber quando as nossas condutas são ilícitas ou lícitas, tá? Um exemplo, artigo 121 do Código Penal, lá diz matar alguém, pena 6 a 20 anos. A pessoa leiga à área jurídica não precisa saber o que diz no Código Penal no artigo 121, não precisa saber que lá diz matar alguém, pena 6 a 20 anos. Ela só precisa saber que a sua conduta de tirar a vida de outrem é crime. Outro exemplo mais peculiar, mais fácil de entender é, por exemplo, o artigo 33 da Lei de Drogas. Ninguém precisa saber o que diz no artigo 33 da Lei de Drogas. Ninguém precisa saber que lá está escrito importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, constitui tráfico. Ninguém precisa conhecer a lei, o artigo 33. O que as pessoas precisam saber e precisam conhecer é a ilicitude da conduta de comprar drogas, vender drogas, carregar consigo drogas, fornecer droga aos seus amigos. Isso elas precisam saber que é crime. Mas conhecer a lei, o que diz a lei de drogas, elas não precisam. Elas precisam conhecer a sua conduta. Entenderam? E o erro de proibição, então, ele é aquele que recai sobre a ilicitude do fato, ou seja, quando o indivíduo não tem conhecimento de que a sua conduta é ilícita, que a sua conduta é errada, e não conhecer a lei, tá? Outra definição aí do professor André na tela, que é assim: no erro de proibição, todavia, a pessoa tem plena noção da realidade que se passa ao seu redor. Ele fala isso porque no erro de tipo ela não tem noção da realidade. Então, não há confusão mental sobre o que está acontecendo diante dos seus olhos. O sujeito, portanto, sabe exatamente o que faz. Seu equívoco recai sobre a compreensão acerca de uma regra de conduta. Com seu comportamento, o agente viola alguma proibição contida em norma penal que desconhece por absoluto. Em outras palavras, ele sabe o que faz, só não sabe que o que faz é proibido. Partindo deste pressuposto, que é a temática geral do erro de proibição, que é o que você precisa saber. Você sabendo isso, você já sabe o que é erro de proibição e já consegue diferenciá-lo de erro de tipo. Mas nós precisamos falar sobre a divisão do erro de proibição, que é basicamente a mesma divisão do erro de tipo, mas é preciso falar. Então, o erro de proibição, ele se divide em erro de proibição excusável e erro de proibição inexcusável. O erro de proibição excusável, também chamado de inevitável, é aquele que o indivíduo não poderia evitar. Portanto, possui escusa, por isso excusável. Ou seja, ele é desculpável. Não tinha como evitar, não tinha o que fazer, não tinha como saber. A consequência jurídica é a exclusão da culpabilidade, ficando o agente isento de pena. E essa é a consequência jurídica do erro de tipo excusável. Exclui a pena, o agente fica isento de pena, e é aí que eu quero entrar na diferença entre, por exemplo, uma excludente de ilicitude. Lá na legítima defesa, quando exclui a ilicitude, quando o agente age em legítima defesa, ele não comete crime. Se uma pessoa mata alguém em legítima defesa, ele não comete crime. Aqui, no erro de proibição excusável, o agente comete o crime, mas ele não terá pena, ele será isento de pena. Normalmente, isso é aplicado a pessoas humildes, sem acesso à informação, pouco alfabetizadas, tá? Muitas vezes, pessoas nessas circunstâncias não possuem potencial consciência da ilicitude, ou seja, elas não conseguem ter meios, elas não possuem meios de ter o conhecimento
da norma proibitiva. Um exemplo bastante comum, pelo menos aqui onde eu moro no interior do Rio Grande do Sul, tá? Bem no interior mesmo. E aqui tem bastante fazendas, muita família rural que nasceu, cresceu e viveu em uma fazenda no meio rural e não tem muito acesso à cidade urbana, não tem muito acesso à tecnologia, à informação, à TV, à rádio. E é bastante comum o exemplo de uma pessoa lá com seus 50, 60 anos que nasceu, cresceu e viveu toda a sua vida na fazenda sem acesso à informação, rádio, TV, internet, ela vem para a cidade armada, ela vem com uma arma na cintura, com balas, porque é comum para ela, que mora na fazenda, muito afastada da cidade, andar assim. Ela viu seu pai andando assim, viu seu avô andando assim, e hoje ela anda assim, para se defender de bichos, de animais selvagens, de possíveis ladrões, invasores, etc. Lá no mundo dele, isso é comum. Então, quando ele vem para a cidade, ele não tem potencial consciência de que isso é ilícito. Então, é uma das aplicações bem comuns do erro de proibição nesse exemplo de pessoas mais humildes sem acesso à informação. Tá? Daqui a pouco a gente fala de mais exemplos. Já o erro de proibição inexcusável, também denominado de evitável, é aquele que se pode evitar, porque o indivíduo ele tem uma situação no qual ele possui condições pessoais de ter o conhecimento da proibição. Ou seja, ele tem acesso à informação, à tecnologia, jornal, internet, celular, iPhone, tudo. Tá? Mas mesmo assim, por desídia própria, por negligência, por má vontade, ele não tomou o conhecimento necessário. Então, ele é um erro indesculpável. Tu não tem como desculpar, tu não tem como ele isentar ele de pena, porque ele tinha condições de saber que aquilo é ilícito. E nessa hipótese, é mantida a culpabilidade, é mantida a pena, mas ela será reduzida de 1/6 até 1/3, como forma de minorar a reprobabilidade da conduta, caso fique provado que a pessoa agiu sobre erro de proibição. Por fim, para distinguir erro de tipo de erro de proibição, é salutar vermos a diferenciação que eu vou pôr aí na tela. Eu vou botar duas diferenciações para que nós relembremos um pouco do erro de tipo, que você vai assistir o vídeo depois, se não assistiu ainda, para comparar e ter a melhor compreensão da diferença entre ambos. O primeiro caso é, se a pessoa subtrair coisa de outra, acreditando ser sua, encontra-se em erro de tipo, tá? Não sabe que subtraiu coisa alheia. Eu vou num banco, ponho o meu guarda-chuva na caixa de guarda-chuvas molhados, tá todos os guarda-chuvas lá. Quando eu saio da agência bancária, eu pego o meu guarda-chuva, vou embora. Mas eu pego o guarda-chuva errado. Eu acho que é o meu guarda-chuva. Tenho certeza que é o meu, é um muito igual, mas não é o meu. Então, eu cometi erro de tipo. Eu cometi um erro sobre o tipo penal. Eu achei que eu estava pegando o meu, mas não era o meu. Contudo, todavia, entretanto, however, se eu acredito ter o direito de subtrair coisa alheia, como no caso do credor em relação ao devedor inadimplente, a erro de proibição. Isso é bem comum aqui na minha cidade, principalmente quando envolve alguns agiotas, que a pessoa fica devendo, né? E o credor vai lá na casa da pessoa, furta um computador, furta algo de valor para compensar a dívida. Isso é erro de proibição, porque eu acho que eu tenho o direito de fazer isso, mas eu não tenho. O segundo caso é quando alguém tem cocaína em casa na crença de que constitui outra substância inócua, ou seja, uma substância que não irrelevante, uma qualquer. Por exemplo, talco, tá? Ele comete erro de tipo. Tá? Eu tenho lá um saco de farinha, de amido de milho, e eu acho que é isso, mas quando vê, na real tem cocaína lá dentro e eu não sei. Eu cometo um erro de tipo, tá? Sobre o elementar do crime, sobre o tipo penal. Eu acho que é farinha, que é um negócio que não é crime, mas é cocaína. Mas eu realmente acho, tá? Eu não falo isso pra como, né, desculpa, eu realmente acho que é farinha, que é amido de milho, que é talco, mas é cocaína. Agora, se eu souber da natureza da substância a qual eu tenho, mas eu suponho equivocadamente que ter essa substância não é proibido, aí eu incido em erro de proibição. Tá?
Esse exemplo é do professor Damásio de Jesus e o outro é do Hans Wessel, tá? E eu vou deixar o nome deles aí. E é bastante também importante, um exemplo bastante importante desse tópico número 2, que eu presenciei com estes olhos que até a rádio comer, que eu vi aqui, é um intercambista holandês que veio lá da Holanda aqui para o Brasil, e ele trazia consigo e forneceu para os seus amigos maconha, cannabis. Porque lá na Holanda, a maconha ela é permitida, ela é legalizada. E desde que esse sujeito nasceu, ela já era legalizada. Então ele cresceu achando super normal fumar maconha, comprar maconha, etc. Quando ele veio para o Brasil, ele não tinha como saber, porque ele trouxe as suas crenças, as suas culturas que ele se desenvolveu lá na Holanda. Assim como ele chegou aqui sabendo que matar é errado, porque matar na Holanda é errado, ele chegou aqui achando que o consumo de maconha era legalizado, porque na Holanda é legalizado. E assim que ele chegou, ninguém avisou, e ele fumou maconha e aí ele cometeu o crime de tráfico. Tá? Mas ele agiu em erro de proibição porque ele não sabia, ele achava que era permitido, que nem lá na Holanda, da onde ele veio. Tá? Outro exemplo bastante comum, inclusive nós vimos agora, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu gravei esse vídeo uns 3 dias depois daquele assalto cinematográfico que teve em Criciúma, que os caras largaram dinheiro no chão e a população ia catando dinheiro no chão pensando que achado não é roubado. Achado realmente não é roubado, tá? Mas existe um crime próprio para isso, que é a apropriação de coisa achada. A apropriação de coisa achada é um crime autônomo no Código Penal, mas muita gente desconhece, não tem potencial consciência da ilicitude de que pegar coisas achadas não é crime, até pelo dito popular, achado não é roubado. As pessoas acham que se apropriar de coisas achadas não é crime, mas é. E foi o que aconteceu lá em Criciúma. Me parece que prenderam 4 pessoas, assim, cidadãos que recolheram todo o dinheiro do chão, tinha mais ou menos 800 mil, sei lá quanto, e os caras foram presos. E provavelmente a tese defensiva vai ser erro de proibição. Então, minha gente, o erro de proibição é aquele erro que recai sobre a ilicitude do fato, tá? Eu desenvolvo uma conduta supondo ser permitida, mas a conduta ela é proibida e eu não tinha como saber, por falta de potencial consciência da ilicitude. Pode ser excusável ou inexcusável, pode ser desculpável ou indesculpável. Se for desculpável, eu não cumpro pena. Se for indesculpável, eu cumpro a pena reduzida de 1/6 a 1/3. Tá bom, minha gente? E era isso por hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha compreendido o conteúdo. Se você gostou, deixe seu like para incentivar a mais vídeos, se inscreva no canal para acompanhar os próximos, compartilhe com os amigos, colegas, professores, vizinhos, cachorros. Vamos disseminar conteúdo jurídico simples, objetivo e gratuito. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo para as meninas e um abraço para os meninos. Tchau!